boa noite a todas, a todos. Quero saudar aqui o presidente dessa nossa audiência pública e, para mim, um dileto amigo, Dr. Carlos Orlando, uma das figuras aí centrais em toda essa construção da política nacional de biocombustíveis, né? Obrigado. E a todos os que me precederam, aqueles que vão ainda continuar aqui, eu vou procurar ser o mais objetivo possível. E a primeira pergunta que ficaria é por que a Única, que representa produtores de etanol, no que tange a combustíveis, estaria aqui nesse ponto? Claro que há previsão aí de uma rota possível a partir da biomassa de cana-de-açúcar, e é importante que essa via fique efetivamente aberta, né? Mas tem uma outra coisa que nos chama muita atenção aqui nesse processo. Ele fala de diesel, mas tem uma outra palavra aí que para nós é caríssima, que é o verde, né? E aí a nossa preocupação com aquilo que é realmente um combustível verde, ou seja, um combustível com entrega de externalidade positiva quanto à sustentabilidade. E é isso que eu vou pedir a licença aqui para compartilhar, são apenas 2 lâminas, vou respeitar aqui o natural cansaço de todas e de todos, né? Mas só confirmem, vocês veem a minha tela aqui? Sim. Sim. Bom, então, o que a gente coloca é que o termo diesel verde, ele, por um lado, representa um ativo de comunicação, um ativo hoje que tem aspectos tangíveis e intangíveis de valor, que precisa ser cuidado, precisa ser zelado, sobretudo para o Brasil, que é líder em termos de mobilidade sustentável, de economia de baixo carbono, de combustível de baixo carbono. Então, esse é um patrimônio nacional. E aí eu fico com muita tranquilidade, confortável, sob a liderança da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela seriedade e integridade que essa agência possui e como ela se estabeleceu. E aí, antes da especificação da qualidade, entrou um tema aqui que é, no fundo, discutir a natureza das coisas. Porco é porco, galinha é galinha, cada um tem a sua virtude. Adorei a posição do deputado Arnaldo Jardim, depois ratificada pelo deputado Henrico Missassi, mostrando o seguinte: leite de soja é leite de soja, leite de vaca é leite de vaca. Os dois chamam-se leite, mas isso não se coloca. O professor Donato Aranda também trouxe, com um brilhantismo que lhe é peculiar, inclusive o registro da Petrobras, dizendo que aquilo ali era uma rota de melhoria, isso deve ser valorizado, uma rota de melhoria de óleo diesel, né? E agora querer fazer uma ginástica mental, uma ginástica intelectual, para querer colocar isso como um biocombustível ou um diesel verde, isso não é um problema de market share para a Única, né? Acho que eu nem precisava dizer isso. Não é um problema de market share para a Única. A Única não tem representantes que façam diesel ou biodiesel, alguma coisa do gênero. Mas nós somos um setor fundamental, hoje importante, relevante, nessa grande marca que o Brasil tem como o grande exponente de biocombustíveis no mundo, né? Com o que o diesel, o verdadeiro diesel verde, por suas diferentes rotas, ficou claro que não existe uma só, vai ser um grande contribuinte, ou seja, a gente eu prefiro sempre ser um rabo de uma baleia do que a cabeça de um lambari, não é? É importante que os combustíveis verdes, nós que já temos biodiesel, que é combustível verde, nós que já temos etanol, que é combustível verde, nós que já temos biogás, que é combustível verde, tenhamos um diesel verde também. Quer dizer, isso aumenta, cria mais barreira de entrada para esse tema, isso nos dá posições competitivas muito interessantes. Por quê? Porque
O dado é que a mobilidade do século XXI vai ser com baixo carbono, né? A pandemia do Covid-19, ela com todos os problemas que nos trouxe, né? Inclusive nos privando de estar aí no Rio de Janeiro, perto do Carlos Orlando, né? Um deles, mas ela fez uma coisa interessante, ela testou a resiliência dos conceitos e das soluções. Ou seja, coisas que para nós eram super importantes 6 meses atrás, hoje não tem valor nenhum, né? E outras, por outro lado, mostraram quanto são importantes. Então, quando eu falo de aquecimento global, de mudanças climáticas, aquecimento global, redução de emissões e assim por diante, esse tema tem mais valor do que tinha 6 meses atrás. Ou seja, nós não podemos, enquanto Brasil, perder eu daria assim todo o benefício da dúvida por uma desatenção, é a palavra que eu vou usar para ser muito polido, para ser muito educado, por uma desatenção, nós não podemos perder o grande patrimônio que temos. Por quê? Isso é muito simples. Se eu chamar qualquer coisa de verde, qualquer coisa, portanto, que tenha dois aspectos: um, fonte renovável e altíssima capacidade ou alta capacidade de redução de emissões de carbono, se eu der o nome de verde a coisas que não tenham essas duas características, acontece o seguinte: quando tudo é verde, nada mais é verde, né? E aí o Brasil, que já tem sofrido injustamente muitas vezes por questões do seu agro, que é altamente sustentável, mas que muitas vezes não tem assim sido percebido, vai virar também uma chacota em relação a biocombustíveis. Né? Porque chamar, com todo o respeito, um diesel melhor, um diesel que se eu tivesse um carro a diesel eu gostaria de usar, inclusive, né? Mas chamar isso daí de diesel verde, comparando a HVO, comparando a biocombustíveis em termos de sustentabilidade, se causa esse estresse aqui entre nós, estresse que eu digo assim, estresse argumentativo entre nós, imagine isso daí sendo pego pelos europeus, né? E aí o pedido que eu faria à Petrobras, essa empresa que todos nós aprendemos a amar, a respeitar como brasileiros, né? É que me parece que isso daí atrapalha a própria Petrobras, não tenho mandato para falar por ela, isso atrapalha a Petrobras. Eu sou acionista da Petrobras, a única de cara eu vou dizer, espera um pouquinho, mas uma empresa que vende altíssimo nível de governança, de compliance, joga para o mercado que está produzindo uma coisa que não é aquilo, que tem 4% de óleo de soja, uma redução de pegada de carbono, sei lá, de ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa por cento, ou seja, disso que a gente está falando, e isso está sendo chamado de combustível verde. Daqui a pouco o etanol que a gente produz, que reduz 90% em relação à gasolina, perde as credenciais, perde imagem e reputação. Por um equívoco, por um descuido, eu vou ser de novo educado, fino, de um descuido da Petrobras. Então, isso daí, a minha humilde opinião, é que tem que ser prontamente rechaçado. É um óleo diesel de melhor qualidade, que maravilha, né? Mas não dá para se colocar isso daí. Veja, no programa americano, e termino com isso, né? O biocombustível convencional ele tem que ter pelo menos 20% de redução de gás de efeito estufa, causadores de efeito estufa. Vocês me ouvem, me escutam, me veem? Sim. Sim. Tá bem. A apresentação, né? Apresentação. Isso. E estou terminando já. E um biocombustível avançado tem que ter redução mínima de 50%. Né? No RenovaBio, a gente foi além, porque a gente conseguiu determinar produtor por produtor quanto que gera de redução e a gente calcula isso. Quer dizer, esse é o drive, né? Esse é o drive. Então, as rotas que virão para HVO, elas vão entrar nesse processo, nesse nível daí para frente de redução de emissões. Né? Então, não dá, sob pena de nós comprometermos um patrimônio de décadas no Brasil, para chamar, né? A Única não ofereceu uma contribuição, porque achava que não era um tema que lhe era, digamos assim, específico, mas quando nós vimos propostas que, com todo respeito por quem as fez, né? Aqui a gente respeita quem faz, mas pode desrespeitar a proposta, o papel, jamais o proponente, né?
Mas quando vimos aí que estaria em risco o patrimônio de combustível verde, combustíveis de mobilidade sustentável do Brasil, nos sentimos obrigados a estar aqui participando, menos para cuidar do diesel, que não é o nosso business, mas para cuidar do verde, que esse é absolutamente é o nosso principal business. Hoje a nossa indústria é cada vez mais uma indústria de produção, de oferta de serviços ambientais. Então, quando eu pego o coprocessamento de óleo diesel mineral com teor mínimo de óleo vegetal e de gordura animal, desculpa, não dá para ser suficiente para caracterizar como verde. E eu até ia ficar, mas quando o Sandro, por quem eu tenho carinho, respeito, já tivemos aí em outros momentos juntos, mas quando ele disse que era engenheiro químico, eu falei, puxa, vai ser tudo grego para mim, né? Mas aí quando ele começou a falar de direito, né, sobre mens legislatores, que é um conceito que a gente tem em jurisprudência, em teoria do direito, eu me senti mais confortável. E aí aqui um disclaimer importante, né? Essa intenção, essa mens legislatória, a intenção do legislador é um dos últimos critérios que se usa para fazer interpretação legislativa. E até eu sempre cuidaria, e reputo que o meu time já nunca use esse tipo de argumento, porque ele, em geral, indica que aquilo que eu estou querendo encontrar na lei não está nela, né? Não está na norma. Se eu preciso fazer toda essa escavação, essa arqueologia jurídica para encontrar alguma coisa que sustente a minha posição juridicamente, para um operador do direito, assim como eu, o primeiro sinal que dá é dizer, olha, não tem sustentação técnico-jurídica esse argumento, por isso precisou ir para a arqueologia jurídica, já que aí realmente esse combustível é um combustível fóssil, então vamos falar de arqueologia. Tá? Bom, e termino realmente dizendo isso, o Brasil está num desafio enorme, nós temos aí um desafio enorme na retomada da nossa economia, estamos fragilizados injustamente no nosso agro, que é super sustentável, mas tem sido injustamente mostrado de uma outra maneira. Nós não podemos agora perder do biocombustível, do combustível verde, combustível sustentável. E sugeriria, como brasileiro, todos nós de alguma maneira temos uma participação acionária teórica na Petrobras, e a Petrobras seguisse aí os bons exemplos das petroleiras mundo afora, que têm mostrado compromissos inequívocos com produção de energia renovável, com redução, inclusive, das suas próprias capacidades exploratórias. A gente precisa descarbonizar o mundo, não tem muita conversa com isso, mas sem greenwashing, isso aí não vai passar, né? É sempre ser sagaz é uma virtude, pressupor que ninguém mais é sagaz não é propriamente uma virtude. Então, nós que não temos tanto a ver com o diesel, neste caso aqui, temos muito a ver com o verde e queremos ajudar a cuidar dele. Desculpa ter me estendido, Dr. Carlos Orlando, mais uma vez uma honra estar aqui sob a sua liderança e na companhia de pessoas que eu sei que só querem o bem do Brasil, apesar de eventuais divergências. Uma boa noite a todos.